amigos, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, como vocês estão? Estão com saudade, né? Eu sei, também tô com saudade de vocês. Galera, como sempre, a gente deu uma atrasadinha aí, mas vocês entendem que a gente tá melhorando pra vocês, por vocês. Então, calma, coração, a gente tá voltando agora com tudo. A frequência de vídeo vai voltar a ser como era, joia? Então, para não perder nada, já se inscreve no canal aqui no começo mesmo. E eu queria fazer um suspensezinho, mas vocês já devem ter lido aí, né? Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que é um mestre da comunicação, principalmente aqui na nossa cidade de Barretos. E antes de eu apresentar essa pessoa para vocês, vamos ser gente educada e falar: Oi, produção! Oi, E estamos aí, aqui. produção? Estamos atentos a tudo e a todos. Para vocês verem como as coisas estão mudadas. Agora a nossa produção tá microfonada para falar com Exatamente. vocês. E antes de começarmos a entrevista, com o nosso ilustríssimos convidado, nós temos que falar para o pessoal, dá seu like, se inscreva Isso, sim. e acione o sininho. Exatamente. E ó, o Pix está passando por aí. Faz Pix pra nós. Quem puder nos ajudar com qualquer contribuição, o coração está aberto. É isso aí, porque alguém tem que pagar os boletos, né? Exatamente. Vamos lá, galera. E vocês pediram tanto, falando aí nos comentários que não dava pra ouvir as coisas da produção. Então aí, ó, nós compramos microfone pra produção. Então agora vocês fazem o Pix pra nós pagar, certo? Não fugindo muito, vamos começar porque eu tô super interessada e eu quero usar todo o meu tempo aqui para adquirir conhecimento. Vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Vem trocar ideia comigo, Marcos Diamantino. Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com vocês, né? Como eu disse no começo, é o primeiro podcast que eu participo, né? E é uma satisfação muito grande de estar com vocês aqui. A satisfação é toda nossa. Para a gente começar, o nosso público, a gente tem um público que com certeza já conhece seu trabalho e tudo, e também temos a galera mais jovem. Então, se apresente para nós. Quem é o Marcos Diamantino? Então, o Marcos Diamantino, ele é um jornalista, também eu sou professor de artes visuais, né? Eu gosto de artes, basicamente, né? Antes de tudo, antes de estudar, eu sempre gostei muito de artes, histórias em quadrinhos, e aí eu optei por fazer, primeiro, ciências sociais em Araraquara, né? Eu fui estudar em Araraquara, aprender sociologia, antropologia, mas percebi que eu queria mesmo jornalismo, né? Aí eu mudei para o jornalismo, fui estudar em Ribeirão Preto, fiz jornalismo. Ao mesmo tempo, eu consegui um emprego de redator publicitário, uma coisa que eu nem sabia que existia, né? Por isso que eu falo para as pessoas, devo estudar? Deve sim, porque o estudo abre horizontes para você, né? Assim, atividades que você nem imaginava que possam existir, né? Abre para você e você, estudando, você acaba, né, desempenhando muito bem, né? E eu fiquei 10 anos trabalhando, fazendo redação publicitária, fazendo spots de rádio, filmes para televisão, isso em Ribeirão Preto, né? Estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Já comecei a entrar em contato com esses equipamentos, né? Sim. Com publicidade e tal. A gente, no caso, era fornecedor e para as empresas, né? A gente não trabalhava produzindo. Não era direto no contato. Mas assim, eu acompanhava, a Sim. Curiosidade, né? Acompanhava o pessoal trabalhando, fazendo as filmagens. E depois apareceu a oportunidade de voltar para Barretos, né? Já trabalhando na emissora que era a TV Soares, porque um dos diretores da TV Soares, ele trabalhou comigo em Ribeirão, numa agência de publicidade, né? A gente fez contato lá, a gente conheceu, depois ele me convidou para vir para Barretos. Eu já tinha me formado em jornalismo, falei, a oportunidade de trabalhar, né, com uma das minhas formações, né? E aí eu fiquei quase que 20 anos trabalhando no jornalismo. Nossa, é uma vida inteira. E o porquê o jornalismo? Então, a gente é muito idealista, né? Porque eu acreditava e acredito que o jornalismo é uma forma de você interferir
na sociedade, né? De Sim. você atuar na sociedade, de repente mostrando as coisas que acontecem, né? Sendo, vamos dizer assim, imparcial, sendo ético, e ajudar de alguma forma que as coisas aconteçam da melhor forma, Sim. né? Eu sempre gostei, o que me atraiu bastante aqui em Barretos foi o jornalismo comunitário, né? Porque quando eu estudei em Ribeirão, nós fizemos um projeto lá que chama Voz dos Bairros, que era em bairros periféricos, né? Bairros que estavam nascendo, e eu gostei muito de trabalhar com comunidades. E Barretos no meu modo de ver, era uma comunidade um pouquinho mais expandida, né? Mas era assim, regional, ou seja, você ia trabalhar com pessoas que você conheceu na infância, né? Tinha vamos dizer assim, os seus relacionamentos, são gente que você já tem um contato, né? Então isso me animou bastante em trabalhar através do jornalismo em prol, assim, da minha cidade, né? Como foi para você trabalhar com jornalismo? Hoje em dia, a gente sabe que a tecnologia veio para agregar muito, né? Principalmente esse lado jornalístico de televisão. Mas antigamente a gente não tinha todas essas coisas, né? Como era para você? Como foi começar isso? Porque eu imagino que você chegou quando tudo era mato, mais ou menos. Em algum sentido, sim, né? Porque houve uma evolução muito grande. E eu digo que houve, na verdade, uma democratização dos meios de comunicação, né? Antes a gente falava que quem detinha os meios de comunicação tinha um poder muito grande, né? Então isso está mudando, porque os meios de comunicação hoje são mais democratizados, né? Sim. Hoje, mesmo não sendo algo assim, vamos dizer assim, que seja acessível a todo mundo em termos de custos de equipamentos e tal, mas você não tem a obrigatoriedade de ter ali uma outorga governamental para você entrar no ar, né? Já tem as redes aí da internet, com celular, então democratizou muito, né? Hoje em dia, eu mesmo estava esperando uma reportagem no jornal Hoje, né? Eu queria acompanhar, mas assim, o apresentador estava deixando essa reportagem para o final e tal, mas já estava todo no celular, na notícia ali. Quer dizer, por que eu assisto pela televisão, no programa que eu gosto? Porque eu sei que ele tem credibilidade. Sim. Né? Às vezes você entra aquela notícia, né, que chega para você, assim, num primeiro momento, ela ainda nem foi, vamos dizer assim, explorada ao extremo, né? Como diz, mais detalhes depois a gente traz para vocês. Ou seja, vem a primeira notícia e às vezes ela vem com alguma incorreção, né? Sim. Então, as fake news aí. Às vezes até intencional, né? Mas, de modo geral, as pessoas mostram primeiro a imagem, nem sabem o que está acontecendo direito, né? E depois que vem alinhavando tudo. E eu esperei, mas a notícia já estava em todos os outros caminhos, né? Mas assim, ainda tem uma coisa que eu bato sempre, é você confiar naquele meio de comunicação que você acompanha. Até porque é um desrespeito, eu acho, com o pessoal que trabalha com isso, que vai lá, demanda o tempo para fazer uma reportagem, o repórter vai para a rua, passa por um processo de edição, de averiguação, como falamos, aí o pessoal na rede social solta uma imagem, pronto, ninguém quer saber mais. Não, já entendi. Às vezes não entendeu. Exatamente, tudo, né? Não tem um contexto. Não tem. Por isso que mesmo os profissionais sempre foi assim, né? Isso aquele que dá a notícia em primeiro lugar, ele quer dar o furo, que a gente fala, dar o furo da reportagem, né? Mas assim, você não pode, vamos dizer assim, atropelar as coisas, né? Aquilo tem que ser, vamos dizer, na maioria das vezes, o mais verdadeiro possível, né? Com relação àquele fato que aconteceu, né? Que é muito complicado também, né? Produção, você gosta de muito furo, produção? Tanto faz, né? Eu não
não sou muito ligado em furo, não. Eu Lá não ele. Minha parte é mais por trás das câmeras, né? Repórter gosta de dar os furos por aí. É um grande trabalho ficar atrás das câmeras também. Ô, Marcos, e assim, quando você começou no jornalismo, a gente um pouquinho antes de começar, pessoal, a gente estava já conversando, batendo um papo e falando sobre esse um pouco do nervosismo que a gente tem antes de uma entrevista, de uma reportagem. Teve alguma vez que alguma matéria, reportagem ou um programa que você já aconteceu algo constrangedor por nervosismo, ansiedade? Veja bem, assim que você está começando, né? Você acha que às vezes tudo é muito fácil, mas às vezes dá aquele branco, né? Eu sempre fui vamos dizer assim, de anotar coisas a respeito do entrevistado, né? Não deixar, assim, vamos dizer, fluir, vamos dizer, o que acontecer, aconteceu. Eu sempre procuro levantar o entrevistado, levantar um pouquinho da vida dele, né? Saber algo mais, né, que ele tenha feito para você depois fazer a entrevista, né? Então, sempre fui muito cuidadoso. Igual eu estava falando para você, todo o início de jornal, que durante muito tempo eu fiz lá na hoje Vale TV, né? Mas na época era TV Soares Educativa, fazia o jornal, apresentava o jornal do meio-dia, né? Que chamava Jornal Soares primeira edição, e o jornal da segunda edição, e às vezes tinha que fazer o de sábado também, mas todas as vezes quando você entra, né, você tem que estar bem, vamos dizer, ciente do que você vai fazer, tal, do que vem ali, de como está organizado o seu programa, né, daquele dia, as notícias, porque quando você menos espera pode acontecer um imprevisto, né? Aqui, há pouco tempo, né? Na verdade, eu acho que o pessoal já sabe, mas eu vim parar aqui com um convite para ser roteirista. E hoje estou aqui sentada. E uma forma de eu me organizar, eu gosto de também estudar um pouco sobre a pessoa que vai sentar aqui, para não ficar totalmente boiando. Você fica... Ter coisas para falar, conversar. Eu gosto de criar um roteiro de perguntas. E eu imagino que, assim, não é fácil mesmo. Principalmente quando você tem que decorar um texto, por exemplo. Porque aqui, como falamos, embora eu me organize assim, é um papo leve, descontraído, a gente deixa fluir. Mas no jornal é muito doido, né? Porque ao vivo, por exemplo, você não pode errar. Um dos problemas, assim, de às vezes dar branco é quando você decora. Às vezes é interessante você decorar aquela primeira entrada, né? Aquela né? O boa noite. Como que é? Aqui. Faz pra gente como você fazia. Vinhetinha do jornal. Boa noite, começamos agora mais um programa, o Barretos em Destaque, nosso convidado de hoje é o fulano de tal. A partir daí você já deslancha, né? Então, só aquela entrada que às vezes é padrão, né? Eu acredito que seja assim no Jornal Nacional, a não sei quando eles têm assim um fato muito diferente, né? Sim. Que às vezes entra de uma forma e termina de outra forma, né? Mas assim, aquele jargãozinho do começo lá, você... No meu caso, né? Tem gente que começa de várias maneiras e tal. Mas eu começava bem, assim, sempre da mesma forma. Depois, aí quando você já começou a conversar, aí vai fluindo, né? Vai ficando mais leve. Normal. Às vezes eu anotava algumas perguntinhas do lado ali, porque... Né? De repente, uma tática de você entrevistar a pessoa é sempre você pegar o último gancho que a pessoa está falando e dar sequência, né? E encaixar outra coisa. Mas eu deixava umas perguntinhas do lado ali que eu queria realmente saber da pessoa e ia encaixando. Então, não tinha, vamos dizer assim, no meu modo de ver, aquele papo que ficava... sem, vamos dizer assim, avançar em outros temas. Eu sempre trazia um tema ali do ladinho ali. Nunca deixava a bola cair. Era sempre sim, a peteca cair, né? Parecia que estava caindo, você lembrava daquela pergunta que você colocou ali, você já... Né, já desenvolve mais. Aí, mas podia acontecer muitas outras coisas durante o programa e se você percebesse que aquilo que surgiu
bem interessante, que poderia alguém estar interessado, ou alguém fez uma pergunta daquilo, né? Sim, O interessante é sempre ter o programa ao vivo, que as perguntas chegam. sim. E o telespectador, às vezes, ele tem mais informação E é do que mais está participativo, acontecendo né? e também, às vezes, até do entrevistado, coisa que você não sabe. E aí você joga, ó, fulano de tal tá falando isso, e aí e tal. Então, o Sim. programa ao vivo tem dessas coisas Em assim, bem breve, interessantes. vocês aí de casa, comenta aí, deixa aí nos comentários se vocês querem nosso programa ao vivo. Porque nós estamos pensando seriamente em mudar o formato para ao vivo. Então, se você quiser ver a gente ao vivo, comenta aí. Certo. Aqui geralmente assim, a forma que a gente encontrou de trabalhar aqui, como você mesmo viu, né? O estúdio da ZNN, completíssimo, muito bom. E eu não tinha noção. Então, quando eu ainda brinquei com a produção, falei, produção, hoje eu vou receber uma aula e que bom, que bom, que bom. Tem que me dar dicas, porque eu preciso melhorar a forma de comunicar. Pra você, no seu começo, também foi um pouco difícil ou você já sempre foi assim, leve? Não foi difícil. Na verdade, eu era pesado, porque, assim como, não sei, você falou que começou, foi chamada para ser roteirista. Sim. Eu sempre quis realmente trabalhar por trás das câmeras, porque eu já tinha experiência de publicitário. Então, o publicitário organiza e fica só, né, ali vendo se as pessoas fizeram mais ou menos o que não dava, né, a cara ali para bater, né? Mas aí, quando eu voltei para Barretos, por necessidade, aliás, eu até comecei a trabalhar aqui no departamento de publicidade. Bolar umas publicidades criativas, tal, isso é o que eu ia fazer. Mas aí, o jornalismo, ele sempre puxa as pessoas, né? É sempre um campo que vai ter sempre interesse, sempre trabalho, sempre precisando de gente, né? Então, o pessoal, na época era até o Tatá, que hoje é do jornal da Rádio Independente, né? Jornal Diário. Ele estava como diretor lá. Aí eu fazia umas crônicas, gravava, né, dentro do jornal. Porque o Juninho Soares, que era o diretor da TV Soares na época, olha só, ele lembrava do meu nome porque na década, lá quando eu era jovem, eu fazia umas crônicas para o Jornal Diário. Escrevia umas crônicas, como algumas dessas crônicas estão até nesses livros aqui. E aí ele lia. Ele falou, é o Marcos que vem trabalhar com a gente, então pede para ele fazer umas crônicas para o jornal. E eu gravava, né? Fazia umas brincadeirinhas e tal. E fazia só isso, né? Aí Só isso não, tudo isso, né? Aí o Tatá falou, não, você vai fazer reportagem aí que o bicho pega, né? Aí você tem que, como diz o outro, você tem que correr atrás mesmo, né? Sim. E aí comecei como repórter, as oportunidades vão aparecendo. Eu trabalhava com o Luiz Carlos Fabrini, né? O finado Luiz Carlos Fabrini, que ensinou muita coisa em termos de seriedade, em termos de ética no jornalismo. E aí ele começou, a gente foi trabalhando junto, né? E ele, vamos dizer assim, me chamava para substituir quando ele ia viajar, né? Apresentar o jornal. A primeira vez você fica, meu Deus do céu. E agora? E agora, né? Mas você vai pegando jeito, tá, um errinho aqui, outro ali, mas você acaba fazendo, né? Sim. Então eu comecei a substituir o Fabrini nos dias que ele precisava viajar, que ele, às vezes precisava ir ao médico e tal, e eu substituía. E aí acabou acontecendo de eu ficar tomando conta do Jornal da Noite, apresentando o Jornal da Noite. Que responsabilidade. Mas o Jornal da Noite era assim, a menos que acontecesse uma coisa muito interessante durante a tarde, né? Era quase que as mesmas notícias as reprises, né? E com o tempo acabou tendo que fazer o Jornal do Meio-Dia também e tal. E aí já o ritmo foi intenso, né? Durante algum tempo no jornalismo televisivo aqui de Barretos. Né? Eu não consigo nem imaginar como deve ser. Mas você falou de gafe aí, eu lembro de algumas, né? Conta pra mim, porque eu já dei várias. E geralmente no ao vivo, né?
Eu tava, uma vez a gente tava, as transmissões do Parque do Peão e tal. E aí a gente ia entrevistar, e aquela coisa, né? A transmissão, às vezes fica um tempão esperando para dar o momento, e fica, dá aquele tempo e tal, a pessoa não vê o tempo que você fica lá esperando. E eu tinha que entrevistar um peão famoso, né? E eu fiquei lá, né? A gente estava assim, era em cima assim da arena do parque, assim, armaram tudo direitinho. Tudo chique. E na hora que ele me chamou para entrevistar, deu branco. Eu do lado do cara não sabia o que eu falava. E era o peão campeão lá de Las Vegas, sei lá o quê. Como é que ele chamava? Adriano de Moraes. Agora lembra. O Adriano de Moraes é considerado um peão famoso até hoje, né? E eu do lado do Adriano de Moraes, que era a figura central, e deu aquele branco. Aí deu agora? Aí depois... Depois foi. Aí eu queria falar demais, aí também não pode, aí você tem que cortar um pouco. Mas aconteceram outras coisas Uma também. vez aconteceu que eu fiz um jornalista passar vergonha, eu não me recordo o nome, mas foi numa entrevista que eu fui na TV Barretos, já era TV Barretos. E aí, sei lá, era propaganda tipo da Coca. Aí todo mundo tava com uma latinha, tinha que abrir, tomar e beleza. E eu era pequenininha, tinha uns 6 anos, e eu não conseguia abrir a latinha. E eu era mini rainha, então a câmera tava fechada em mim. Aí eu fiquei segurando a latinha assim, todo mundo abriu e eu lá assim. Aí o cara... abre, eu não consigo. Essas coisas bobas faz muita diferença e agrega, né? A gente tava falando de você, começou como repórter e tudo. Teve alguma reportagem que foi uma virada de chave, assim, pra você? Uma matéria que você fez que você falou, não, isso aqui me mudou. Então, na verdade, assim, você faz tudo, né? Dentro do jornalismo televisivo. Mas eu gostava de fazer mais matérias culturais, né? E quando tem outros tipos, assim, de reportagem, assim, às vezes você balança muito, né? As pessoas não sabem o que você passa, às vezes, né? A gente cobria muito acidente e tal. E era triste, né? Ver coisas, assim, que só um repórter mesmo vê e que não vai ao ar, né? Então acho que isso mudou um pouco assim o meu modo de ver a vida, né? De, vamos dizer assim, conhecer um outro lado da vida que é difícil, que é duro, né? Então, assim, eu acho assim que deu um pouco mais de senso de realidade para a vida da gente, que a vida pode, uma hora para outra, né, pode escapar das nossas mãos, né? Pelas reportagens que a gente via, um vacilo de alguma coisa, Coisa né? boba, né? Tava Então, vendo assim, hoje. valorizar mais a vida, valorizar mais os momentos, né, que você tem, assim, para aproveitar a vida. Então, basicamente isso, né? Essas coisas tristes e que, de alguma forma, sempre voltam. Sim. Como você vive numa comunidade pequena, né? Essas coisas sempre acabam voltando. Por exemplo, chega uma pessoa e tal, fala, sabe, eu era aquela pessoa, assim, assim, assim. Aí você volta, quer dizer, às vezes uma coisa que foi difícil na época, tal, a pessoa superou, às vezes é legal, né? Mas tem outro lado também, né? Que é a própria realidade da vida, né? Como eu tenho o bordão famoso, isso a Globo não mostra, né? Que geralmente, tipo, as coisas que um repórter passa por fora das câmeras. Isso não só como comunicador, né? Agora falar que o Marcos, galera, ele é muitas coisas e a gente precisa falar um pouco sobre tudo. Se deixar, eu fico só conversando sobre jornalismo e reportagens. Mas a gente precisa enaltecer o seu trabalho também como escritor. E falar um pouco sobre isso também. Quando você teve a vontade, ideia de escrever o seu primeiro livro? Na verdade, assim, esse foi um campo que eu sempre gostei desde criança, né? Quando eu criança, eu queria ser escritor, queria ser desenhista, mais voltado, assim, para arte. Depois você vai
chegam as responsabilidades, você faz algumas tentativas, né? Porque é difícil, é um segmento muito difícil. Não dá certo, você tem que ganhar a vida de outra forma, né? Sim. Então, mas assim, eu sempre escrevi. Aliás, começou assim. Eu gostava muito de história em quadrinhos, né? E eu via as tirinhas de jornal e queria fazer igual. Então eu fiz umas historinhas em tirinha de jornal. Chegou até a ser publicado num jornal de São Paulo, chamava Notícias Populares. Mas, assim, eu vendo hoje, era uma coisa muito primária, né? Eu não sei como que as pessoas publicavam aquilo. Eu adorava pegar o jornal pra ler essas tirinhas, assim, aqueles caça-palavra também. E aí, eu procurei o jornal diário para fazer uma tirinha lá. Aí o seu Monteiro, né? O Monteiro Filho, Grande homem. ele falou assim, olha, nossos equipamentos, que é a tecnologia vai passando e eu permaneço aqui. Nossos equipamentos são clichê, então não tem como eu pegar uma fotografia, um desenho seu e imprimir, né? Porque a nossa tecnologia tem que fazer um carimbo, uma espécie de um carimbo do seu desenho, é chamado é um carimbo de chumbo, né? E aquilo encarecia, fazer um por dia, tal, né? Ele falou, por que você não transforma? Essa foi a ideia dele. Por que você não transforma essas histórias em quadrinhos em crônicas, contos, redações? Eu falei, tudo bem, né? Eu queria fazer alguma coisa. E aí eu ganhei uma coluna chamada Dramas e Tramas. Eu dei o nome, né? Porque no jornal que me publicava lá, o Notícias Populares, tinha uma coluna chamada Dramas e Fatos. E eram crônicas também. Uhum. Eu coloquei Dramas e Tramas, porque o meu tinha... Gostei do nome, interessante. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a publicar as historinhas, né? Transformei as historinhas em texto e comecei a publicar. Ora crônica, ora alguma aventura, né? Algum filme que você via, depois você gostava do enredo, queria fazer uma coisa parecida, tal. Então, eu fiquei fazendo isso de 76 até 77, 78, 75, 78. Aí depois ele me chamou para ser repórter, né? Ele falou, você não quer ser repórter, né? Eu já tinha passado no vestibular, né, em Araraquara. Eu falei, eu tenho que... Já está tudo certo, vou ter que, né? Aí fui para Araraquara. Eu não fui repórter dessa vez. Não foi dessa vez. E aí eu publiquei muito tempo, né? E aí eu entrei para a Academia Barretense de Cultura e lá o pessoal fala de literatura o tempo todo, né? É o ABC, né? ABC, Academia Barretense de Cultura. Aí eu perguntei para mim mesmo, por que não, né? Publicar. Aí escrevi um romance, fazendo costura, né? Com aqueles textos, alguns textos que eu escrevia na época. E aí eu já escrevi 3 romances já dentro dessa toada, que é uma coisa que eu gosto também. Esses trabalhos que você trouxe, fala um pouco pra gente, deixa eu pegar pra mostrar pra galera. Homem Escreve Diário, eu vi esse aqui. Eu vi no Google. Mas não cheguei a ler, né? Mas eu vi no Google. E aí? Homem Escreve Diário? Então, Homem Escreve Diário. Veja bem, eu gosto muito gostava mais até daqueles filmes assim de romance, aqueles filmes americanos de romance, né? E eu falei, vou escrever um romance leve, né? Vou escrever um romance leve. E aí eu pensei no romance. E aí a história é a história de um rapaz, de um homem de meia idade assim, que ele encontra um diário que ele escrevia quando ele era adolescente e tal. E ele volta assim a encantar com aquelas pessoas que ele conviveu naquela época, aqueles amigos, Nossa, aquelas legal. meninas do colégio, tal. E ele tá assim numa fase meio de fazer aquele período sabático que eles falam, né? Retirar um tempo. Ele falou, e se eu fosse atrás dessas pessoas todas, né? Que eu tinha algumas, né? Que legal. Conhecer essas pessoas de novo, tal. Então ele publica o diário dele, né? E aí ele vai atrás dessas pessoas para conhecer e tal. Então é um romance nesse sentido aí. E aonde o pessoal consegue achar esse livro?
Veja bem, eu acho que ainda tem ali na livraria Pequeno Príncipe, do lado do Manolo Supermercado, ainda tem esse livro lá para vender. Eu vou deixar o link passando aí pra vocês, tá? Vocês procurem pra comprar, porque vocês precisam ler. Aham. E tem que ler coisa boa, assim. E eu faço costuras, né, no livro. Por exemplo, tem uma parte do livro é a narrativa, né, desse cara que está indo atrás das pessoas, né, Uhum. que é um publicitário, porque aí eu vou pegar um universo que eu conheço um pouco, né, para as coisas ficar críveis, né. Ter Então, propriedade do que tá escrevendo. e aí tem o diário dele. E ele também escreve umas crônicas no antigo jornal da cidade dele. Ele busca essas crônicas e publica aí também. Ai, né? que Então, legal. são 3 tempos. Vocês né? entenderam? Vocês entenderam? Se vocês forem espertos, vocês vão ter entendido. Não, mas é ficção. Não, com certeza. Pura ficção. Compra E esse o livro aqui? pra saber, né? Tem que comprar. Esse aqui também é um romance? Esse é um romance mais voltado para o drama. Ele foi o último que eu Alpondras? fiz. Alpondras é uma cidade É uma imaginária. Eu ia perguntar o que é isso. É tipo... Vou embora para Sárgada lá, né? Então é uma cidade que eu... Na verdade, ela tem alguma semelhança com algumas cidades que a gente conhece, mas é uma cidade fictícia também. Joga né? aqui, produção. Aí, galera. Mas esse já tem mais uma pegada de drama, tem um pouco de policial, sabe? Aí, uma coisa tem assim. pra todos os gostos, galera. Esse partiu de uma ideia, tipo, tem um autor que eu gosto muito, norte-americano, chama John Steinbeck. Ele escreveu As Vinhas da Ira, né? Depois virou filme e tal. E ele falava sempre assim do momento social, econômico que eles estavam vivendo, né? As Vinhas da Sim. Ira mostram os anos 30, depressão, as pessoas não tendo, correndo para lá e para cá, fugindo da pobreza e tal. Então ele fala o seguinte, que você sempre tem que escrever sobre o que você está vendo, né? De alguma forma ou de outra, né? Então, esse aqui ele já traz um clima quando o Brasil começou a ficar polarizado politicamente, né? Mas é uma história de... vamos dizer assim, que é esse aí com começo, meio e fim e tal. Mas assim, mostrando aquele lado das pessoas, né? Que ou gostam do vermelho ou gostam do azul, né? Então, o problema que isso traz quando você Sim. fica meio... É um lado ou livro de realmente para dividir opiniões. É. Polêmico. Vocês ficam curiosos? Vai comprar para ler. Esse tem mais uma pegada desse tipo, baseado no que o John Steinbeck falava, né? Sim. Você tem que ver o seu momento sócio. E da onde que você tirou essa cidade? Conta pra gente como que veio essa criatividade. Veja bem, quando eu morava lá em Araraquara, eu conhecia essa palavra. Alpondras. Alpondras. O que é alpondras? É um amigo meu que era poeta, né? Ele fez uma poesia onde aparecia essa palavra. Eu fiz a pergunta para ele, o que é alpondras, né? Aí ele falou para mim, alpondras são aquelas pedras que tem ou num riacho, né? Assim, que serve de passagem, você passar de um lado para o outro. Então você vai ter uma pedrinha aqui, outra pedrinha ali, você vai pisando, você passa de um lado para o outro. Então achei bonito, né? E quando eu fui criar uma cidade, eu lembrei desse nome, né? E achei que ficaria bonito. Cara, agora até eu quero escrever com essa palavra. Não conhecia e realmente o legal da escrita, da literatura é isso, né? Como os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Porque quem vê isso não imagina, mas para você isso tem um significado. Veja bem, a literatura é legal porque ela... Por exemplo, foi interessante, no meu caso, rever alguns textos que eu escrevia há 30 anos atrás, 40 anos atrás, porque muito daquilo eu já tinha até esquecido, até palavras que você vai cair no desuso, você esquece. Então eu falo, poxa, olha, eu falava sobre isso, falava sobre aquilo, tá? E aí... tem esse lado, vamos dizer assim, de você se encantar com uma coisa que você viveu,
né? Mas tem também um lado assim que às vezes te machuca, né? Sim. Porque às vezes você escreve um negócio e ninguém é perfeito, né? Às vezes você comete Sim. alguma coisa, né, que você fala, puxa, vou falar isso aí, não devia ter Agora eu tô sendo criticada. Não, às vezes é autocrítica. É, É autocrítica, sabe? Aí você fala, puxa, eu não fui legal, né, com a memória de tal pessoa. E muito embora os personagens sejam fictícios. sim. Mas O os Pedro personagens não fazem é o parte de Pedro. nós. Então é uma coisa que às vezes te machuca. Você fala, puxa vida. É difícil, eu acho que literatura... É complicado. Você tem que ficar bem... Mesmo quando você faz uma coisa fictícia, as pessoas querem imaginar que aquilo você... Faz parte faz da sua parte da vida. sua vida. E às vezes não, né? E alguma palavra que você não devia ter usado. É Nossa, difícil. acontece muito. Coisas assim alegres e coisas assim. Quer dizer, quem faz literatura fica feliz em muitas vezes, mas também fica chateado às vezes também. Sim. Mas a pergunta que não quer calar, você que tá assistindo aí, você gosta de literatura? Se você gosta, responde aí. Produção, traiu ou não traiu? Eu acredito que tenha traído. Nossa. Aí começa a grande briga. Se a pessoa for encanada assim, cria muitas ideias Histórias. na cabeça e às vezes não traiu nada. Eu, né? eu sou os dois tipos de pessoa. E tem vezes, assim, que eu acordo muito pensando, não tem como. E depois eu fico, não, traiu sim. Depois, não traiu não. Aí, tá vendo Então, essa? responde aí, traiu ou não traiu? Por isso que eu gosto, assim, às vezes, de finais não conclusivos, Sim, né? Porque se fala, é fulano de tal, é ele que é o responsável por isso, pum, acaba. Mas, assim, quando você deixa alguma coisa no ar, assim, uma sabe? Será que portinha será que não é? aberta. Será que é? Será que não é? Esse livro tem muito disso. Muito Esse bom. Tempo Bom em Alpônderas. E você sempre vai ficar, poxa, será que foi? Será que não foi? O meu livro que eu estou escrevendo também, ele tem 2 finais. Dois finais. E aí, como é um livro interativo, o próprio leitor que escolhe qual vai ser o final que ele vai quer. escolhendo os caminhos, né? Exatamente. É igual o Black Mirror da Netflix. Quem já assistiu, assiste esse filme muito bom. É um livro interativo, um filme interativo, o qual você vai escolhendo. E conforme se você escolhe a música que o cara vai ouvir no ônibus errada, ele se ferra no final. Então, é muito um livro em questão de escolhas. Eu gosto muito dessa parte que a cultura traz. E é um livro que você pode ler várias vezes também, Sim, né? Porque que você pode mudar as suas coisas. escolhas. Eu gosto muito porque eu fico pensando, se a gente pudesse voltar atrás na nossa vida e ter feito escolhas diferentes, onde será que estaríamos? É uma pergunta interessante, né? Aonde estaríamos, produção? Você estaria aqui. Eu estaria aqui. Aí, olha, que é isso, viu? Ó, produção, cara. Eu acho que eu não teria escrito nenhum desses 2 livros. Ainda bem que a gente não pode voltar, então. Fora esses 2 livros, você tem mais trabalhos, né? Então, eu faço quadrinhos também, Sim. né? Por enquanto, estou fazendo adaptação de literatura para quadrinhos. E já é outro tipo de trabalho, né? Sim. É assim, se dedica, por exemplo... na verdade, eu gosto de desenhar. Essas 2 capas foram eu que fiz, né? Então, a capa, assim, o desenho. A diagramação... Foi você que fez? O desenho, sim. Nossa, que incrível. Esse aqui é, tipo... Aqui, no caso, eu tinha como observação essa parte só daqui da perna não sei se é para mostrar, aqui da perna do ciclista, Mostra né? pra cá. Tinha só essa parte da perna do ciclista aqui, e a parte de cima eu criei. Aqui sou eu de costas nessa época. Aí... Mas o personagem não sou eu, só a cara. A gente entendeu. Eu queria muito que o pessoal de casa pudesse ter a experiência de ler esse livro. Por favor, vale muito a pena vocês procurarem, porque é um capricho. Eu falo que os detalhes encantam, né? É um capricho. Eu amo que tem esses marcadorzinhos de página. Todo livro que tem isso, eu já me encanto. Tem uma biografia, né? Que conta...
É um livro, é capa dura, o desenho, é tudo muito bom. Essa editora era bem cuidadosa na época, Nos detalhinhos. Né? São coisas que, assim, que me fazem ver. Tem aquela frase, não julgo um livro pela capa. Às vezes eu julgo sim. Não, assim, a pessoa se dedicou mesmo, né, para aquele tipo de trabalho. Dá para perceber isso. Eu vou ler o livro e depois eu vou contar pro pessoal o que eu achei, mas com sinceridade, hein? Nós vamos fazer um quadro aqui na produção que a gente vai trazer um livro por mês para indicar para as pessoas. Legal, clube de leitura, né? É, mais ou menos isso. Falando um pouco desse lado cultural sobre o ABC. Muita gente não sabe nem que existe isso, né? Digo principalmente da galera mais jovem, a minha idade, mais novos, por aí. Conheço então, muitos escritores. A ABC ela já está com acho que 43 anos. 43. E ela foi fundada, né, por jornalistas na época, diretores de escola, tinha até um padre que participou dessa criação, o Monteiro Filho, né? Pessoas que queriam trabalhar pela literatura. Sim. Né? Pelas artes cultura, em geral, né? Pela cultura em geral, né? E logo eles criaram um concurso nacional de contos, que é o prêmio de literatura nacional Jorge Andrade, e que ele existe até hoje. Milhares de escritores já passaram por esse prêmio. Inclusive, eu ganhei uma menção honrosa quando eu não era da ABC ainda, né? Eu estava em Ribeirão ainda, trabalhando com publicidade. Eu falei, vou participar. Eu ganhei uma menção honrosa, acho que foi a 7ª edição, parece. E aquilo me animou muito. Eu pus assim na cabeça, eu tinha parado de escrever, eu falei, se eu conseguir alguma coisa, eu vou continuar. E aí, eu ganhei uma menção honrosa de um conto lá que eu escrevi. Mas assim, hoje eu participo da comissão julgadora dos contos. São milhares de contos que chegam, né? A gente se divide para fazer as escolhas. E é legal você ver como que a literatura, ela está, vamos dizer, em ebulição. Tem muita gente escrevendo. Você acha que não, né? Mas assim, tem muita gente escrevendo, muita gente querendo mostrar o seu trabalho, muita coisa boa. Você fica até animado. E triste porque eles encontram, às vezes, os canais para, né, se transformar num bom escritor, né? A gente tem aquela coisa das editoras sempre apostar naquilo que já deu certo e tal, né? E falta oportunidades. Material importado, muito escritor estrangeiro, né, que já vendeu alguma coisa lá fora e que eles não querem perder dinheiro, né? Tem um amigo meu que é o Mancin, o André Mancin, ele também está nessa luta aí, e ele fala que às vezes as pessoas das editoras deixam ele muito chateado, porque eles falam, eu gostei do seu livro, mas eu não posso publicar porque você não é conhecido, você já tem que ser um blogueiro que tem aí milhares de pessoas que gostam do que você faz. Ele falou, mas ou senão você tem que ter muito dinheiro. Eu não sei, eu sou escritor, não sou blogueiro, né? Mas é assim, e a gente vê como tem gente escrevendo bem. Mas, voltando à sua pergunta, a ABC não é só isso, né? A ABC é pintura, e através da pintura também eu comecei a fazer os quadros, tal, fazer exposições. O outro lado do Marcos Diamantino. E aí a gente você cresce lá dentro. Eu só cresci lá dentro, né? E você, sem puxar saco, sem demagogia nenhuma, sério mesmo, você é um grande artista, né? Eu tava vendo alguns trabalhos seus em aquarela e eu vou deixar, galera, para vocês alguns trabalhos dele aí que eu separei com carinho, porque assim, eu imagino, eu nunca, nem desde criancinha, nunca fui boa em artes. Eu não sei desenhar uma casinha, nem uma florzinha eu consigo desenhar. E ver os seus trabalhos. Mas é tudo assim, tudo tem um primeiro passo. Vou dizer, há 4 anos atrás, eu não tinha feito nenhuma aquarela. Não sabia as técnicas da aquarela. Aí uma das acadêmicas lá, a Conceição Ribeiro Borges, que ela é boa, né, em aquarela, e ela me deu as dicas, falou, entra aí, participa, já que você é daqui mesmo, participa com a gente. Aí eu comecei a mexer, comecei a gostar. E assim, você tem que
tentar descobrir como é que Sim. funciona, né? Da mesma forma que muita gente gosta de mexer com tecnologia, né? Eu gosto de tentar descobrir as possibilidades de um tipo de tinta, né? E aí, às vezes o resultado te agrada, às vezes não dá certo, você fica chateado, joga fora, rasga, não é sempre, né, que dá certo, mas Mas é um outro é tentativa. trabalho. Aí eu fui pro outro lado, né? Como eu gostava muito disso aí, dessa parte de arte, sempre gostei, que eu falei desde criança, né? Se tem algo assim que quando eu me entendia por gente até hoje, que liga todos os caminhos, é a arte. Então eu fui estudar, fazer um curso de artes visuais, fiz a EAD, né? Mas foi muito bom, foi melhor até que o de jornalismo que eu fiz. E aí eu descobri que eu estava fazendo aquele curso e que a finalidade era dar aula de artes. Eu queria aprender técnica. E aí eu falei, já que eu posso, e desde 2016, né, eu dou aula de artes também nas escolas. Né? Hoje você até o atua em quais meio-dia, até o escolas? meio-dia eu estava dando aula para a garotada lá do Giuseppe, né? Já estudei lá também. Que legal. Um beijo, meus amigos do Giuseppe. Quando que você estudou aqui? Vixe, faz tempo, faz muito tempo. Não vou entrar nessa parte. Não, mas eu comecei em 2016 lá. Foi mais ou menos o período que eu estudei, porque eu entrei lá, eu acho que eu tava no 9º ano. Acho que você foi minha aluna, não sai. Será? Eu estudei lá, eu acho que eu entrei lá no 8º e completei o 9º. E depois eu fui pro Antônio Olímpio fazer o primeiro colegial. Ah, sim. Eu morava na fazenda, então vivia trocando de escola, mas assim... Aí eu sempre fui péssima de artes. Se você quer saber se eu sou sua aluna, é só pensar. Mas aí que tá, né? Existe, às vezes, alguma coisa que te impede, assim, de fazer artes. Por exemplo, um tipo de padrão. Eu parto do pressuposto que não existe um padrão Sim. em arte, né? Então, eu não vou me comparar com a minha coleguinha ali que sabe desenhar mangá muito bem, né? De repente, se eu fizer O meu desenho abstrato é mais legal. Umas cores assim, que o meu forte é cores, então você tem que procurar o seu caminho. Acho Sim. que tem caminho para todo mundo, né? Então, eu parto desse pressuposto. Ajudar quem já tem uma habilidade, né? E tentar descobrir habilidades daquele que ainda não descobriu a sua habilidade. Sim. Porque a arte, veja bem, é uma coisa que ela pode ser um meio comercial, mas ela pode ser uma coisa para sua vida, né? Para você melhorar o seu estado de espírito num dia, né? Para você fazer, às vezes você está meio querendo protestar com alguma coisa e tal, você pode fazer lá um desenho, né? E, lógico, tomando os cuidados, né? Para não comprometer. Fazer que nem a Victoria. E, tipo assim, a arte é uma coisa que te deixa, às vezes tira o teu estresse, né? Sim. Então você fica ali um tempão ali querendo achar a cor certinha e tal. É igual para quem gosta muito de fazer atividades de física, quando faz uma luta, né? Tem um dia estressado, vai pro tatame. É a mesma coisa. Eu acho que eu gosto muito de falar e sempre falo. Caminhada, né? Que Você já volta, a arte você vai salva fazer, vidas, né? Você vai fazer uma caminhada, você volta diferente, né? Então, a mesma coisa de quem tá lá pintando um quadro, escrevendo um livro, compondo uma música, tudo é arte. A gente respira a arte. É verdade. E você acha que em Barretos, como você vê essa cena em Barretos hoje? Você acha que... Artística? Artística. Então, veja bem, tem exemplos de diferentes, vamos dizer assim, objetivos que as pessoas têm para a sua própria vida com relação à arte. Sim. Tem aquelas, que é isso que eu falei, que quer fazer algo, né, que decorativo, quer fazer algo que faça bem para o seu interior e às vezes não tem essa preocupação de comercial. Mas aquele que tem a preocupação comercial, ele pode também se desenvolver, né? Muitos salões aí que eu participei, as pessoas acabam se interessando e vendendo o seu trabalho, né?
E existem muitos outros meios, né? Não só você faz a arte para o quadro, para decoração, entre aspas, né? Mas assim, você pode utilizar na capa de um livro. Sim. Você precisa fazer uma propaganda. É lógico que muita gente também utiliza para os meios eletrônicos desenhos virtuais, né? A famosa inteligência artificial. Não é inteligência artificial. É mais os aplicativos de desenho mesmo, né? Que se você procurar no Paint, lá aquela coisa bem simplesinha, você já tem ferramentas, né? Que você, né? O Paint, um que eu trabalhei um pouco com ele nas histórias em quadrinhos, né? Que é um pouquinho mais sofisticado, não estou lembrando o nome aqui. Então você tem, por exemplo, se eu quero fazer um aspecto de aquarela, você desenha, eu te jogo o aspecto de aquarela. Não é inteligência artificial, são ferramentas. É igual a gente aqui trabalha com o After Effects, né? E já trabalhei também com o Corel, que eu faço um círculo e aí eu jogo o efeito que eu quiser nele. Quero então, fazer de balão. O Corel mesmo, para arte, ele é muito importante, que você entra lá e tem ferramentas quanto é tipo, linhas. Em certo sentido, ele até te ajuda para você não perder tempo, né? Porque se você fez negócio não gostou, você, né, já deleta, já foi. Uma linha, você já pega outra linha. Sendo que o papel você vai gastar material, você vai jogar fora, tem você que vai fazer do começo. Fazer de novo, né? Então, tem as suas vantagens. Eu não sou contra o trabalho feito, porque a maioria dos trabalhos hoje gráficos, inevitavelmente, passa pela... Agora, a inteligência artificial já é outra coisa. Eu acho que ainda precisa caminhar um pouco para você simplesmente falar, eu quero uma capa com um homem andando de bicicleta, com um cachorrinho do lado e tal. De repente ele pode puxar isso aqui que eu fiz, eu que fiz. Mas aí ela pega e te entrega aquilo. Às vezes, aí você coloca com um boné de Papai Noel. O boné de Papai Noel ela coloca, além disso aqui. Mas assim, mas não pouco foi criado. do que eu fiz, ela vai buscar. Eu acho que a inteligência artificial é aquela verdadeira frase do nada se cria, tudo se copia. Um pouquinho transforma, né? Porque às vezes eu tenho um amigo meu que ele se encantou com a inteligência artificial logo no início, né? Que ele colocava assim, quero um personagem super-herói estilo vintage, né? Ou, sei lá. E com estilo parecido com o do fulano de tal, blá, blá, blá. Aí vinha aquela coisa muito bonitinha, né? Às vezes com um negócio de forte da inteligência artificial é luz e sombra, né? Que é aquela coisa que chama atenção, destaca. Mas ele não avançou, ficou naquilo, entendeu? É complicado. É complicado. O artista não, o artista ele desde os tempos, ele sempre quis fazer um negócio diferente para ficar na história. Sim. Eu não gosto desse tipo de arte, mas não, você vai lembrar daquela pessoa. Foi eu que fiz, algo meu. Eu falo isso muito para os meus amigos escritores que estão começando ainda e tudo, do ChatGPT. Cara, o se você souber usar o ChatGPT, tá bom, ele é muito bom, uma mão na roda. Mas, por exemplo, eu que escrevo poesias. É difícil, né? Como que eu vou pesquisar o sentido de algo da poesia no ChatGPT? A poesia ela é algo que ela precisa ser sentida. Eu gosto muito de dicionário, igual a palavra. Eu não sei o que significa. Eu vou lá no ChatGPT. E aí, o que é? Ele conta a história inteira da palavra. Muito fácil, mas você não teve uma vivência para descobrir isso. E poesia, histórias escritas, eu acho que elas são sentimentos. Tem um pouco a ver com isso da arte, né? Do desenho, como você está falando. São pedaços nossos. Aliás, a gente devia viver não acredito, né, nessa forma, devia viver umas 100 vidas para descobrir tudo que a gente tem para descobrir no mundo. Uma palavrinha, né? Você fala, essa palavra deriva do não sei o que, então, dos antigos, não sei o que. E você vai embora, tira por causa de uma palavra. Sim, né? E viaja, coisa. Eu gosto desse tipo de coisa, né? Mas é difícil, né? É complicado. Muito vasto esse mundo, né? Mas assim, você não pode deixar de fazer porque só sempre vai ter uma pessoa melhor do que eu. Não. Sim. Por quê? Né? Você é o melhor
como tem aquela frase do Mário Cortella, grande, que é faça o seu melhor na condição que você tem hoje, até você ter condição de fazer melhor ainda. É aquilo que eu te falei. Quando eu fiz aqueles desenhos que saiu Notícias Populares lá, na década de 70, eu achava que era o máximo. Porque era. Era. Mas assim, hoje você vê, puxa vida. Você olha e fala. Até vergonha. Mas assim, por isso que no meu caso, né? Tem gente que é, como a gente pode dizer, prodígio, né? Sim. As pessoas falam, você fala, nossa, como é que foi? Eu tenho alguns alunos que começam faz umas pinturas a desenho e falam, nossa, puxa, como é que ele já está nessa fase com 13, 14 anos, Sim. né? Você fala assim, nossa, eu levei uma vida inteira para tentar criar um personagem, a menininha ali já tem uma família. Fala assim, aí fala, você criou pergunta para você criou o vilão lá, o antagonista? Puxa vida. O queixo para lá no chão, pega aqui que derrubou. Mas assim, a admiração... Mas ao mesmo tempo dá um orgulho, né? Ixi. Então é... Uma sensação de, tô cumprindo meu dever. O que eu puder ajudar, né? Sim. Às vezes só... Nesse momento é bom se você ser apenas aquele... intermediário, assim, né? É um suporte, né? Igual eu falo assim, aí eu falo assim, você está fazendo isso, você conhece um personagem assim, assim? Não, senhor, então tem alguma aí parecido e tal, que você dá uma olhadinha, aí você leva para ela, mostra, né? Então, dá esse suporte. Porque a internet é um mundo super vasto, mas se não tiver alguém que, né, te orienta Sim. ali, fica complicado, né? A internet, eu vejo ela como muito lúdica. Muita coisa a gente vê, muita coisa não é real na internet. Então, é uma grande ferramenta, não tem como negar. Graças a ela, estamos aqui com vocês. E não vou falar mal da inteligência artificial, porque daqui uns tempos ela vira robô e eu não quero ser perseguida por ela. Então, valeu, galera. Eu sou amiga da tecnologia, viu? Aí, pra você ver... Não quero te cortar, não. Imagina. Pode concluir seu raciocínio. Não, pode falar. Você tem a voz aqui. Não, porque assim... olha só como a arte já acabou prevendo tudo isso, né? Sim. Muito tempo atrás já se previa, né, a inteligência artificial. Naquele filme do Stanley Kubrick, né, que é 2001, Odisseia no Espaço, em que a inteligência artificial tomava conta da nave e acabava né, seguindo o caminho que ela queria que seguisse, né? Então, isso em 1969, quando ele nem imaginava que isso poderia acontecer. Cara, né? Realmente é... Então, as pessoas antecipam, né? Aqueles grandes escritores, assim, eles conseguem antecipar o tempo, né? Mesmo os quadrinhos, coisas que você não pensava, por exemplo, o Flash Gordon, lá, que é uma história em quadrinhos de ficção científica dos anos 30, 1930, tinha carro voando, né? Você falou, isso nunca vai acontecer. Hoje já tem. Hoje já tem. Estão os protótipos dos carros. Cara, é muito táxi, louco né? isso, né? Que você fica olhando, pensando, É. como que esse pessoal já sabia? Aí começa com essa teoria de internet. O Só que na viajante do verdade, tempo. às vezes eles nem sabiam, às vezes eles só imaginou. Criou, né? Criou alguma coisa. E tá vendo? A arte movimenta o mundo. Porque É. se eles não tivessem pensado e imaginado, não existiria, não. Quem ia criar? Como se cria o inimaginável? Não é não, produção? Você que gosta desses assuntos, né? A produção viaja mesmo. Qual Bom, que é o gibi do Eliezer mais gostava? Eu na realidade... Não gostava. De gibi eu não gostava muito, não. Eu sempre gostei de saber histórias sobre os deuses. Brahma, os deuses egípcios, os deuses gregos. Eu sempre gostei dessa área, né? mas tem histórias em quadrinhos assim também, viu? Tem. Eu, como sempre gostei muito de poesia, então eu gostava de ver quadrinhos do Shakespeare. Aí era quadrinho de Romeu e Julieta, e era tudo... E muito da Turma da Mônica. Nossa, eu amava a Turma da Mônica. A Turma da Mônica, ela tinha muito Zé Carioca. Do Charlie Brown, né? Charlie Brown. O Pat Donald, né? É o que eu gostava. Os Pato Donald.
E o gibi salva vidas. Pra quem não sabe, galera, tem biblioteca aí, ó. Na Galeria das Manas tem biblioteca também. Na Casa Amarelos tem a biblioteca comunitária que você pode ir lá escolher livro. Também tem os meninos da Guitoria que tem uma biblioteca lá. Procurem livros para vocês lerem. Procurem. Eu não sei se a biblioteca do centro está funcionando ou não. Aliás, a biblioteca, vou até falar uma coisa que eu acho interessante. Quem gosta de quadrinhos, a biblioteca lá do centro, né? Ali onde que era o fórum, né? Onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura também, tem muito quadrinho bom lá. Eles recebem das editoras, né? As últimas publicações. Da última vez que eu fui lá, tinha muita coisa interessante, assim, em termos de quadrinhos pra gente ver. Você imagina que não, né? Mas é só pedir lá para as moças lá, que tem uma seção só de quadrinhos. Inclusive, lá na pracinha do Primavera, tem umas casinhas que eles colocaram que lá fica, ponto para você quiser trocar de livro. Você pode pegar livros lá, levar. Legal. Se tem livros que você quer passar para frente, você pode deixar lá. A pessoa pega para ler na pracinha, devolve. Pega, leva embora e deixa outro. É muito importante, vamos movimentar a leitura na nossa cidade, porque o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, viu? Eu estava pensando nisso outro dia. Às vezes, os primeiros livros que você lê na escola, né, daqueles Machado de Assis... Sim. E muitas palavras você não entende, né? Você vai por aproximação e coisa e tal. Mas se você passar um determinado tempo, se você tem o hábito de leitura, quando você pega esse livro de novo, já é outro tipo de leitura. Nossa, sim. Eu gostava... A história ela praticamente muda, né? Tem um poema que eu gosto muito, que é da Cora Coralina, que chama Minhas Coisinhas Velhas. E uma vez eu recitei esse poema num sarau. E, nossa, muito legal, muito lindo. E aí, há tempos, eu vi uma mulher recitando no TikTok ele. E aí falei, nossa, eu nem lembrava. Fui pegar pra ver de novo. E como eu entendi de uma forma totalmente diferente o que aquilo ali era, o que passava. E aí depois eu fui procurar outras coisas que eu gostava quando eu era criança, tipo Shakespeare. Eu lia muito Don Quixote, O Pequeno Príncipe. E lendo recentemente, a gente cria uma maturidade literária, né? Que você muda a visão. Você fala, eita. Tem algumas experiências, né? Tinha um amigo meu, o Britinho, jornalista também, e eu li na época da faculdade, eu li em 1984, né? Então, do George Orwell, que também era uma sociedade meio marcada pelo autoritarismo, coisa e tal. E eu discutia com ele. Ele falou, você está entendendo esse livro errado? Eu falei, que isso? Aí depois eu li agora, realmente era uma coisa bem mais abrangente, né? Sim. Do que eu imaginava. Eu estava pegando um lado só da coisa. E é isso, né? O livro, quanto mais você lê, você vai descobrindo algumas coisas nele, né? Sei que a gente isso é o encanto da leitura. Dá um Pitágoras aqui. Só não confunde, porque nem o deputado lá, confunde o Pequeno Príncipe com o príncipe, viu? Não, com certeza não. Olha, eu sou... Os dois são bons, né? Faltou inteligência que confundiu o latim com o inglês, mas esse tipo de coisa eu não confundo, não. Calma aí, produção. Os dois são bons, né? Bom, a gente caminhando pro fim agora. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas e horas. Porém, né, eu sei que vocês têm coisa pra fazer na casa de vocês. Antes da gente encerrar, eu quero lembrar vocês de comentar, se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, certo? Você que quer ser um apoiador do nosso projeto, o Pix ficou passando aí, eu deixo aqui também pra vocês. Vai estar na tela ou não, produção? Vai estar na tela. Vai estar na tela. Se você se interessou mais pela história do Marcos Diamantino, pelos livros e tudo, vai estar as redes sociais dele também passando na tela, vai estar na biografia também as redes sociais dele. Procurem falar com ele, procurem saber mais sobre o ABC também, né? E é isso aí, galera. Eu agradeço a companhia de vocês. Não e agora esquecendo o link de onde compra o livro também, né? Vou deixar o link também.
E eu vou deixar agora o nosso convidado dar um recado para vocês. Fiquem à vontade, a palavra é toda sua. Então, como eu disse no começo, né, é uma satisfação muito participar com vocês aqui, né? Eu acredito que as redes sociais, elas facilitaram muito, né, a comunicação entre as pessoas. É claro que a gente tem que fazer uma seleção, de repente saber aquilo, né, que te faz crescer ou não, que é apenas um divertimento, assim, uma coisa passageira, né? Mas assim, eu tenho visto nos podcasts muita coisa interessante, né? Vamos dizer assim, da pessoa, não do trabalho da pessoa, mas como, o que ela viveu para chegar a fazer determinado tipo de trabalho, né? Porque tudo tem uma história, as coisas não aparecem assim, vamos dizer, instantaneamente, né? Então, eu acredito que vocês estão no caminho certo, né? Trazendo pessoas que às vezes até nem têm espaço em outros veículos, né? Para dar o seu recado. E estou à disposição aí de vocês, sempre que eu precisar, para a gente trocar uma ideia. As portas estão sempre abertas para divulgar os próximos ideias, livros. Né? E com certeza, foi uma honra receber você aqui. Agradeço. Você tem que vir mais para me dar aulas e aulas, porque incrível. Produção, muito obrigada por acompanhar a gente aí nesse programa, por fazer todo esse trabalho que é feito atrás das câmeras. Estúdio ZNN, como sempre, impecável. E aí, vocês comentam aí quem vocês querem que venha aqui trocar ideia com a gente, pra gente chamar, entregar uns conteúdos de qualidade pra vocês, certo? Não se esquece, curta, comenta. Quer falar tchau, produção? Tchau! Tchau, galera! Não se esqueça, se beber não dirige. E você, pai que tem filho, paga a pensão, pô, isso aí da cadeia. Olha, não esqueça, mulher não se bate nem com flor. Nem com flor. Maria da Penha tá por aí.